Amados, e nós recebemos do nosso Deus, do nosso Senhor, além da vida, né, que Ele nos dá, que é um presente que nós temos, Ele também nos dá dons, talentos, é ou não é? E capacitação. Então, olha só, Deus te capacita, te dá dons e te dá talentos para você multiplicar. E Ele dá talentos naturais para todas as pessoas. Você vê que o mundo segue, e às vezes pode até pegar os talentos que Deus deu, os dons que Deus deu, e fazer besteira. Pode ou não pode? Mas Ele nos deu esses dons e esses talentos para nós frutificarmos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, para servirmos uns aos outros, né? Eu vou tentar explicar aqui a diferença, né, daqueles que servem e aqueles que não servem a Deus, mas, de qualquer forma, Deus dá talento, Deus dá dons. Existem pessoas aí, né? Eu estou fazendo aí aulas de inglês aí agora, né? A minha Titi ali. Horrível, gente, estou muito ruim. Ela é boa, o aluno que é ruim. Mas tem gente que fala 8, 10 línguas aí, na verdade, 12. Já vi poliglota aí que dizer que fala 20. Como é que cabe na cabeça de um cara? Eu mal falo português. O cara fala 8 idiomas, na verdade. É um talento, é um dom, não é? Tem gente que tem um talento nato para cozinhar, é ou não é? Tem um talento, né, para jogar bola, tem um talento bom para, né, fazer contabilidade, é ou não é? Na área de computação, outro tem um talento maravilhoso para poder redigir, escrever. A pessoa, você vê uma escrita da pessoa, ela vai fazer qualquer assunto, você vê que, né, tem uma dissertação maravilhosa, um poema, uma descrição de alguma coisa. Deus dá talento aos homens, talentos maravilhosos. Aí o que você vai fazer com esse talento? Aí é que é o problema, né? Amém? Então, a gente precisa entender uma coisa: Deus nos deu dons, talentos e capacitação. Então, nós vamos ver aqui aquilo que nós precisamos fazer para servir ao Senhor e também aproveitar e nos servir daquilo que Deus nos deu. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus. Epístola aos Romanos. Tá? Glória a Deus. Amém, irmã Virgínia? Estamos juntos? Romanos 9, é isso aí. 9, 17. Deus é bom, né? 9, 17. Então, mais tarde, hoje à noite, o culto vai ser especial. Amém? Então, já é um preparo agora aqui. Não, perdão. Não é 9, 17, não. Efésios 4, 7. Amém? Efésios, vamos ler um pouquinho, duas coisas. Efésios 4, 7. E depois Romanos 12, 3 em diante. Quem achou Efésios 4, 7, diga amém. Mas a graça foi dada a cada um de nós. Foi dada a quem? Segundo a medida do dom de Cristo. Amém? Você recebeu um dom e uma graça diretamente de quem? De Cristo. Tá? Romanos 12, 3. Em diante. Diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Nós vamos explicar isso aqui. Pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes o quê? Dons. Segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, o que exorta, use o dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside, com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria, né? Feche os olhos, olhem comigo por essa mensagem.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez diante do teu povo, nós queremos te pedir que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que precisamos, necessitamos ouvir, para que mais uma vez, Senhor, nosso coração se enche da tua vontade, da tua sabedoria, da tua verdade, que é a tua palavra, para que possamos te agradar e assim sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amados, aqui o apóstolo Paulo fala à igreja, né? Porque às vezes a gente está na igreja e fica perguntando assim: Jesus, qual é o nosso dom para a gente servir ao Senhor? Não é verdade? Tanta gente me pergunta isso e aí a gente vai falar, dissecar aqui um pouquinho aquilo que Deus nos dá. Existe o caráter cristão. Existe o quê? Caráter cristão. Quando o apóstolo Paulo fala dos dons espirituais, lá em Coríntios 13, depois ele fala que o maior dom qual é? O amor. Então, o amor, ele tem que ser comum a todos. Então, existem dons que você não precisa estar buscando, porque o Espírito Santo em você, ele vai te dar. Então está sendo claro aqui que é o caráter cristão. O caráter também é um dom de Deus. Não é verdade? Isso tem que ser comum a todos. Por exemplo, o perdão é um dom de Deus, né? A fé é um dom de quem? A Bíblia diz que a salvação vem pela fé, e isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Então, a fé também é o quê? Um dom de Deus. Então, todo mundo tem que ter fé, porque sem fé... Então, existem dons que são comuns a todos, tá? Não precisa... Deus tem que me dar mais paciência. O outro não tem que ter mais dom de paciência do que você, porque a paciência faz parte do fruto de quê? Do Espírito. Amém? Glória a Deus. A alegria é um fruto do Espírito. Né? Então, a gente não pode confundir os dons com a capacitação para o serviço. Entendeu bem, gente? Amém? Então, algumas coisas são comuns a todos nós. Poxa, fulano consegue, né, de uma forma maravilhosa, por exemplo, está profetizando, fala, aí é outra história. Né? Às vezes você é muito melhor para ensinar, ou até para poder orientar uma pessoa, aconselhar, mas você às vezes vai ter mais dificuldade no público. Deu para entender bem aqui? Né? Aí, né, o dom vai ter que ser desenvolvido, é claro. Né? Alguém, por exemplo, tem um talento nato para poder agregar, né? Tem uma empatia maravilhosa que às vezes as pessoas sentem e ela vai conseguir agregar muito mais do que outros. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Tem gente que já tem mais dificuldade nessa relação. Não tem problema, mas ela pode ser usada por Deus em outra coisa. Mas o caráter cristão, ele tem que ser comum a todos. O amor tem que ser comum a todos, né? Então, aquilo que é comum a todos, eu não posso aceitar que eu não tenha, porque é o fruto do Espírito. Né? Que o maior dom qual é? Que o apóstolo Paulo fala? O amor. Não fala comigo assim, o amor é um dom comum a todos. Tá? Todos, então tem que ter. Agora, existem coisas específicas. Como eu falei, tem pessoas que conseguem pintar. Né? Eu não consigo fazer um círculo direito. Né? Cada um na sua amizade continua. Concorda comigo? Né? Não consigo pintar, não consigo desenhar. Aí eu fazer um quadrado, ele sai meio torto. Né? Então, cada um faz uma coisa, não é verdade? Né? Cada um tem o seu dom. Outros já têm um dom de pintura, um dom de desenho, um dom de arquitetura. Aí vai cada um, né? Vai tocando barco ali como Deus deseja. Então, esses dons naturais que Deus nos dá é para servir ali o apóstolo Paulo fala dos dons para servir a igreja, mas eu estou falando aqui dos dons que nós servimos à sociedade, o meio que nós vivemos. Amém? Né? O meio que nós vivemos. Tem gente, por exemplo, a minha sogra trabalhou 47 anos no mesmo lugar. Eu já tinha morrido antes. Entendeu? Eu acho que eu trabalhei em 1 ano em 47 lugares. Né? Eu já tinha morrido antes, né? Que a gente é inquieto, a gente fala com a Marita, a gente vai para um lugar e não aguenta ficar muito tempo. A gente às vezes, não, a gente tem que se desligar um pouquinho, pelo menos ficar 2 dias fora. Aí a gente vai lá, né? Ou para Saquarema, ou para o sítio, fica lá. E aí, gente, no segundo dia a gente já está agoniado. Ela olha para mim, eu olho para ela assim, a
A gente precisa sair daqui, senão a gente vai morrer, entendeu? Não é? E aí a gente, não aguenta, a gente tem que o Espírito Santo impulsiona a gente para as pessoas. Então a gente tem esse dom. Tem gente que já tem dificuldade de lidar com muita gente. Estou sendo claro aqui, gente? A gente já fica agoniado se não ficar com gente. Entendeu? Não que minha esposa não me ama, a gente gosta da companhia um do outro sempre, ficar junto, Mas a gente, se ficar isolado, sabe, da onde Deus nos colocou, isso é que é importante, tá? Que eu vou falar aqui. Como é que você vai saber qual o seu dom? Entendeu? Como você vai saber qual o seu dom? Quando o Espírito Santo te incomoda e te impulsiona naquela direção. Mas saber discernir entre aquilo que o Espírito Santo me impulsiona e aquilo que meus olhos se deixam enganar, é quase igual. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, pedir a Deus, já oramos junto, que o Espírito Santo nos use para a gente poder saber discernir isso, porque o maior problema é justamente esse. Tem pessoas que olham uma posição, olham os frutos do trabalho de alguém e desejam aquilo e acham que aquilo é o dom dele, e isso às vezes é um erro. Estou sendo claro aqui, gente? Isso é que a maioria das pessoas vai dar muito errado, mas muito errado na vida, e a vida passa, e daqui a pouco ela, poxa, aquele sentimento de incompletude, sabe? Não sei nem se tem essa palavra, de estar incompleto. Que o tempo passou e parece que não fez absolutamente nada que frutificasse. Deu para entender bem aqui, gente? Estou sendo claro? Amém? Então, é muito importante isso, Quando eu era mais jovem, aí, poxa, gente pobre, pensei assim, poxa, preciso estudar para poder melhorar a minha vida, não tem jeito. Então, eu gostava de estudar, eu gosto de ler, então, eu gosto de ler biografia, de história, eu gosto disso. Mas aí eu falei, eu preciso de algum trampolim para poder melhorar a minha vida. Então, eu falei, vou fazer um concurso, Aí tentei montar algumas coisas, tentei montar várias coisas na vida. Algumas deram certo, tá? Outras deram muito errado. Mas mesmo as que deram certo, não me preenchia, entendeu bem? Aí eu, poxa, estava dando certo, mas eu vou ter que largar esse negócio. E largava. E até aquilo que eu tinha segurança no trabalho, tinha um bom salário, uma boa vida tranquila. Aí eu me lembro como se fosse hoje, quando uma vez eu fiz uma transição, eu estava conversando com um amigo, ele, poxa, Amada, tá legal. Eu falei, meu filho, deixa eu falar uma coisa, aqui no nosso trabalho, a gente vai ter uma vida boa, segura, sabe? E que a maioria das pessoas não tem. E eu tenho, um bom salário, uma boa posição, mas eu falei com ele assim, mas eu estou vendo um funil. Ele, como assim um funil? Eu falei, eu sei aonde vai dar isso. Então não vai dar bom? Eu falei, vai dar bom para os outros, mas para mim não dá. Só em saber que aquilo ali vai terminar nessa posição, eu vou esperar, me aposentar, esperar a morte chegar, eu já estou morto. Estou sendo claro aqui, gente? Então resolvi largar para poder aventurar em outras coisas. Deu para entender bem aqui? Mas fala com o irmão, tem que ter coragem e fé em Deus para poder ir na direção do dom que Deus te deu. Mas só assim você vai ser feliz, senão não vai ser. Então, algumas coisas atrapalham a nossa vida naquilo que Deus nos dá. Vamos colocar assim. Primeiro, o medo e a insegurança de você buscar aquilo que Deus coloca no teu coração. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Fala assim, o medo e a insegurança em buscar o que Deus me deu me atrapalha de desenvolver meu dom. É uma verdade, gente. Tá? Então, não estou falando que você tem que ser doido, maluco, não. Planeja, faz o planejamento, mas se você não avançar, gente, não vai conseguir ter uma vida completa e abençoada, próspera, como Jesus falou. Ele fala assim, olha o que ele fala. Eu vim para que tenham o quê? Uma vida e a tenham em abundância. Então, chegar num determinado ponto na vida incompleto, gente, meu Deus do céu, vai para o céu, tá bom, mas aqui podia ter uma vida mais completa. A Bíblia diz que Davi morreu em ditosa velhice. E Deus ainda fala com ele assim, Davi, se você precisar, eu te dei tudo, mas se precisar de mais alguma coisa, ainda te dava. Por quê? Porque ele estava na posição que Deus estabeleceu. Amém?
João Batista morreu decapitado. Ah, então era o dom dele? Era. Mas ele deu para entender o que eu estou falando aqui? Não é o sucesso que o mundo estabelece para você, é o sucesso que Deus estabelece para você. Entendeu a diferença aqui, gente? Mas Jesus dá um testemunho de João Batista e fala assim, olha, vocês foram ver um profeta, mais que um profeta, vocês foram ver, sabe, Jesus começa a exaltar João Batista de tal maneira, o próprio Senhor Jesus, ele fala assim, ó, dos homens nascidos de mulher não teve ninguém maior do que João Batista. Ele estava completo. Deu para entender bem aqui? O apóstolo Paulo deixou uma posição confortável. Ser cidadão romano, naquela época, não era igual ser cidadão americano, não, gente. Porque o cidadão americano, o passaporte americano nem é o mais aceito no mundo. Se for em determinado lugar, não corta o pescoço do pessoal do americano. Quem entendeu bem aqui? Hoje está muito mais ainda uma aversão ao americano por causa do presidente dele, Donald Trump. É ou não é? Mas na época o cidadão romano ele era obrigado a ser aceito em todo e qualquer lugar. Até os governadores tinham medo de tocar no cidadão romano. Por quê? Porque ele tinha proteção do império. Deu para entender bem aqui? E Paulo era cidadão romano, não é porque ele tinha comprado, era de nascença, olha só. Natural. Ele era membro do Sinédrio, sabe? Era, uma pessoa proeminente, sabe? Tinha uma escola, porque antigamente as escolas eram como pessoas falam em Harvard, né, em Massachusetts. A escola que ele havia estudado na época, que era uma escola, né, de Gamaliel, que tinha sido aluno de Hillel, que era um dos mais proeminentes mestres em Israel. Paulo era dessa linhagem, ele tinha a carta do sacerdote para fazer o que quisesse. Então, e ele larga todo esse conforto para poder seguir a Cristo. Porque ele entendeu que o dom dele agora era pregar o Evangelho. Largou riqueza, status, deu para entender bem aqui? Posição social, para seguir a Cristo. E aí, quando ele completa, que ele está, sabe, já preso, no final da vida ele estava preso, isso que eu quero falar com vocês, olha onde você é. Ele fala assim, ó, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo estava pleno. Agora estou pronto. Gente, chegar no final da vida, olhar para trás e falar, poxa, eu servi a Deus com tudo que eu pude e fui bem sucedido. Gente, isso é o maior presente que o servo de Deus pode ter. Estou sendo claro aqui? Mas isso entra em contraste com aquilo que o mundo oferece para a gente. Entendeu? Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Entra em contraste ou não entra? Entra. E o que o mundo mostra? Não, só é bem sucedido quem tem fama, dinheiro e sucesso. Não é assim? Mas para com Deus é isso? Não, aí eu mostrei aqui Davi, que morreu de toda a velhice, bem, é ou não é? Outros aí, Ezequias, me mostrei aqui João Batista e o próprio apóstolo Paulo. Mas o importante é você entender uma coisa, se eu funcionar bem no dom que Deus me deu, eu vou ser uma pessoa verdadeiramente feliz e completa. Fui claro aqui agora? Foi? Amém? Fala assim, eu funcionando nos dons que o Senhor me deu, com toda a minha capacidade, eu tenho uma vida abundante. É impossível não ter. Amém? Pastor, mas poxa, e aí o sucesso e a fama? Aí é contigo. Deu para entender bem? Aí é contigo. Porque o Senhor Jesus falou assim, ó, vem me acompanha. Eu não tenho onde reclinar minha cabeça, mas se quiser vir após a mim. Não, na verdade, já tem outros que serviram ao Senhor, como José de Arimateia, que eram membros do Sinédrio. Deu para entender bem aqui? É onde Deus o havia colocado. Isaías era um profeta que ele servia no palácio. Daniel foi governador, apesar de ir para a cova dos leões, mas foi o quê? Governador. Então, cada um, fala com meus, cada um na sua, e a amizade continua. Tá, aqui está outro problema que eu quero mostrar para vocês. Amém? Glória a Deus. Qual é o outro problema? É você, justamente ser engodado, ser iludido pelo sucesso dos outros. E aí você larga o seu dom
e segue aquilo que não é seu. Você pode até conquistar algumas coisas com muito esforço, com muito sacrifício, mas no final você vai estar vazio. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Vai estar o quê? Vazio. E não é isso que Deus quer para os servos dele. Eu não sei o dom que Deus deu para cada um de vocês. Mas uma coisa eu quero falar. Se você buscar em Deus, fazer aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, Deus vai te preencher completamente. Não tem como dar errado. Amém? Então, né, essa manhã, eu gostaria que os irmãos que estão aqui, a gente orasse a Deus, falasse, Senhor, primeiro, me revela com mais clareza o meu dom, porque é aquilo que mexe em você, é aquilo que está no teu coração. Pede a Deus para tirar todo e qualquer ruído em volta. Amém? Para tirar da tua vida toda e qualquer imagem que você possa ver do mundo, para Ele colocar a imagem dele no teu coração. Amém? Glória a Deus. Para que você possa seguir. Aí, e a outra, Senhor, me dá coragem para poder seguir. Porque Jesus, né, ele chama os seus discípulos e ele orienta em determinado momento. Olha só o que ele fala, aquele que não deixa tudo, não pode me seguir. Não é apto para o reino dos céus. Já preguei isso aqui antes. O que é deixar tudo? Deixar aquilo que os olhos e o coração engordam e seguir a direção que o Espírito Santo orienta a tua vida. Amém? Estou sendo claro aqui ou não, irmão? Então é muito importante a gente funcionar onde Deus deseja e como Ele deseja para a nossa vida. E na igreja, eu quero falar uma coisa para vocês aqui que é muito importante. Nós, como servos de Deus, nós funcionamos de duas formas. Nós usamos nossos dons para servir a sociedade. O apóstolo Paulo fala isso. Ele diz assim, ó, aquele que serve tem que servir com amor, com alegria, como ao Senhor. Nós devemos servir aos nossos senhores como ao Senhor. Então, onde Deus te colocar, seja dando aula, seja, quem entendeu aqui, trabalhando, seja dando uma faxina, seja sentando um tijolo, seja sendo médico, seja sendo engenheiro, seja lá o que for. Aonde você funcionar tem que ser o teu melhor. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? E a outra que é mais importante, funcionar na igreja. Por quê? Porque é a igreja que nos conduz para o céu, é a igreja que nos apresenta a Cristo, é a igreja que nos acolhe. Amém? É a igreja que nos protege. Então, os seus dons, quando você usar na igreja, tem que ser com diligência, com amor e com fervor. E olha só, e essa parte na igreja é mais séria ainda do que a outra, porque Deus fala assim, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ele não diz que ele vai punir, ele fala que é maldito. É uma palavra muito forte, ou não é verdade? Hã? Se eu posso chegar cedo, por que eu vou chegar tarde? Estou sendo claro aqui, amado? Amém? Se eu posso me dedicar mais, por que eu... Aí, não, mas não tem problema não, os irmãos entendem, o outro lá vai me cobrir. Não é assim que as pessoas pensam, é ou não é verdade? Então, eu quero que vocês entendam uma coisa, Deus só vai usar aquele que Ele pode, não adianta ter dom, Deus só vai usar aquele que Ele pode confiar com responsabilidade. Por isso que muitos dons também não são desenvolvidos. Por quê? Porque Deus olha, deu dom, mas a pessoa não tem responsabilidade, o que Ele faz? E aí ainda tem um outro detalhe, o que Ele faz com os talentos de quem não multiplica? Ele toma e faz o quê? Dá para quem tem mais. Amém? Glória a Deus. Então, entenda bem, Deus quer prosperar você em todos os níveis da sua vida. Na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Mas eu preciso funcionar com toda a dedicação, todo o amor e carinho no dom que Deus me deu. Isso não quer dizer que, por exemplo, eu estou aqui, eu estava vendo uma vez, e achei até interessante, é um irmão, Samuel Chand, que ele era indiano, e estava dando uma palestra, eu estava nessa palestra, e ele fala assim, eu terminei de dar o culto, um rapaz veio falar comigo, e aí ele veio chorando que ele queria. Ele falou, pastor, eu tenho um chamado para o ministério, para servir tua casa, para cuidar da tua casa.
E aí eu queria que você orasse por mim. Aí ele falou, não, meu filho, você não tem chamado para o ministério. Aí ele olhou e levou um susto. Por quê que você não tem? Ele falou, você veio de lá para cá. Eu vi você vindo. E você passou, tinha um papel no meio do caminho, você não baixou para tirar. Esquece. Se você não tiver zelo pela casa do Senhor, você não tem por nada. Estou sendo claro, gente? Amém? A ver quando eu passo aqui, que eu olho um papel na padeira, um copinho jogado ali no chão, eu vou e pego e tiro. Aí eu fico imaginando a pessoa que deixou. Se quem não pega já não tem o chamado, imagina quem deixou o copo ali. Estou sendo claro aqui ou não? Amém? Meu pastor precisa estar orientando vocês para poder a gente, poxa, Deus está olhando, será que Deus não vê isso? Se eu vejo, quanto mais Deus. Se eu, por exemplo, eu que sou, olha só, eu sou pastor, aí eu, irmão, posso contar contigo dia tal? Aí, irmão, pastor, é para quê? Aí eu já sei que eu não posso contar. É ou não é verdade? Amém? Eu não vou poder contar, e na próxima vez eu não vou nem ligar, nem pedir. Por que eu não peço mais? Eu vou ficar malhando em ferro frio? Ele não, o ferro está frio, ele não vai chegar no lugar, porque para ser moldado pelo Senhor tem que estar aquecido. Amém? Tem que estar o quê? Com o coração fervendo, querendo fazer a vontade de Deus. Agora, se... Mas eu tenho uma ideia, às vezes, pessoas vêm conversar comigo, pastor, o senhor pode me atender depois do culto? Posso, sem problema nenhum. Mas, às vezes, como o culto às vezes é muito cheio, eu falo, pode marcar outro dia. Mas não pode ser um pouco antes do culto, não, que a pessoa não quer perder um dia para cuidar do problema dela. E quer que eu atrapalhe o culto para poder cuidar do problema dela. Estou sendo claro aqui, gente, ou não? Essa pessoa vai servir a quem? Não consegue nem servir ela mesma, meu Deus. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Amém? Então, não adianta ter dom, não adianta Deus te capacitar, não adianta ter talento se eu não vou ter o fervor no coração para poder desenvolver tudo isso. Não vai funcionar. Amém? Quando Deus coloca um projeto no meu coração, sabe? A Marita sabe disso, no coração dela também, que ela é mais agoniada do que eu. Aí eu não durmo. Até 3 horas da manhã eu estou pensando, aí lendo a Bíblia, estudando, olhando isso e tal. Estou sendo claro aqui, gente? Você tem que, poxa, gente, pelo amor de Deus, mas eu pastor, já tem a vida dele assim, tem a vida dele assado e tal. Não, gente, para mim eu estou começando hoje meu ministério. Estou sendo claro aqui? Todo dia para mim é como se eu estivesse começando naquele dia. Agora a pessoa já, gente, não conseguiu nada, parece que já está no fim. Não, gente, não, aí, não é verdade, né? Não, é por isso que não vai conseguir, gente, pelo amor de Deus, não pode. Para que os dons sejam desenvolvidos, para que os talentos sejam multiplicados, estou sendo claro aqui? Eu preciso ter esse ânimo no meu coração, esse entusiasmo, essa alegria no meu coração, senão não vai funcionar. Amém? Não é igual, por exemplo, eu vejo que os garotos do louvor vêm para cá, vêm cedo e tal, fica até tarde tocando, eu acho legal isso, e tem que ser assim mesmo, se não for vai dar errado. Vem para a dança, vai ensaiar. Ela não é. Pessoal, aí a Taiana está dançando aqui, ó. Não, quem é que vai, se não tiver com vigor? É ou não é verdade? Quem é que vai gostar? Tira essa menina daí, gente, pelo amor de Deus. É ou não é? Não é? Aí vai tocar, está ali tocando. Aquela cara assim, olhando para o alto. Como é que vai levar o povo para adorar? Amém? Está na portaria, vai receber alguém? Não, gente, aí vai apertar a mão aqui. Não, gente, pelo amor de Deus. Aperta a mão do teu irmão, mas dá um aperto forte aí, direito aí, isso, é assim, ó, aí, isso, aperto de verdade. Amém? É ou não é? Vai cumprimentar alguém, olha nos olhos, tudo bem, meu amado? Como é que você está? Está feliz? É, gente, com energia. Como é que você está? Está bem? Já não está morto. Eu estou bem, mas tu está morto, é ou não é? É ou não é verdade? Glória a Deus. Então,
Deus quer desenvolver os dons que Ele já te deu. Sabe, Ele já te deu os dons, já te deu, você já tem. Fala comigo assim: Senhor Jesus, obrigado pelos dons que o Senhor me deu. Os talentos também. Se você reparar bem, quando ele fala dos talentos, eu falei: o Senhor trouxe, sabe, os seus servos e distribuiu a cada um. Ele chamou de servo aqueles que ele distribuiu o talento. Só que teve um que enterrou, preguiçosão, nem trabalhou. Ficou o tempo todo fazendo o quê? Nada. Quando chegou, ganhou o quê? Nada. Ainda perdeu o que tinha. Então, Deus, Ele já te deu os dons. Os talentos já estão na tua mão. Você só precisa desenvolver. Então, todos nós, o que eu estou falando aqui, bem claro, todos nós recebemos dons. Todos nós recebemos talento. Todos nós recebemos uma medida de fé para desenvolver esses dons e multiplicar os talentos. Deu para entender bem aqui? Agora resta você ter o ânimo e o vigor para fazer isso. Ficar olhando para... pastor, não sei o que eu vou fazer. Vem para a igreja, que aqui vai arrumar rapidinho um jeito de conseguir ser abençoado. Amém? Amém? Glória a Deus. E uma outra coisa que é importante aqui, né? A gente não vai demorar muito não, tá, gente? Outra coisa que é importante. Deus te dá os dons, te dá os talentos, para você prosperar naquilo que Ele te deu, porque Deus ama a prosperidade do seu servo. Estou sendo claro aqui? Amém? Então, você tem fervor, você tem, sabe, talento, você tem dons, foi capacitado, então está de vento em popa. Aí vem a terceira fase, que você tem que vigiar. Qual é essa fase? Não trocar Deus por aquilo que Ele te deu. Essa é a mais difícil. Tá? Amém? Porque aí a pessoa está com tanta bênção que ela, meu Deus, aí a igreja começa a atrapalhar a vida dela. A igreja que abençoou, a igreja que capacitou, Deus que abençoou, mas aí vim para o culto já vim esbaforido. Já chega atrasado. Ou então vem estar aqui com a cabeça lá fora, vai dar ruim. Eu já vi esse filme várias vezes. Vai dar ruim. Quem entendeu bem aqui? Amém? Eu vou falar de novo, vai dar ruim. Não é praga não, é porque a Bíblia mostra. Amém? Então, o meu desejo, claro que é, porque cada vez que vocês estão bem, vocês não dão trabalho, me ajudam no trabalho. Que se tiver mal vai me dar trabalho. Pastor, eu falei, deu ruim. Quando não me liga, eu sei que está bem. Eu falei, glória a Deus. Ou quando não me liga, ou está bem ou está muito mal. E aí o que acontece? Começa a entrar no coração esse sentimento e a pessoa começa a ver defeito na igreja, começa a ver defeito, inclusive até olha o pastor como inimigo, porque acha que o pastor vai chamar a atenção para poder se dedicar mais. Estou sendo claro aqui, gente? Começa a evitar. Mas só que evita Deus. Deus está olhando. E aí Deus deixa aí, porque ele deu um carro, encheu o tanque do carro de combustível, só que o posto é a igreja. Aí a pessoa vai embora, e aí, sabe o que acontece? O combustível acaba, para voltar tem que voltar empurrando. E quanto maior a bênção, mais pesado é para voltar, que é mais difícil, tá? Tem um ditado que diz, maior é o coqueiro, mais alto é o tombo do coco. Entendeu? Amém? Então Deus quer te colocar no alto. Mas entenda que você não pode tirar as raízes de onde Ele te plantou. Senão vai dar ruim. Eu estou falando isso aqui, queria Deus que todos ouvissem e se ligassem. Mas eu já falei isso aqui para outras pessoas também que não se ligaram. Mas eu oro e peço a Deus que Deus venha guardar o coração de vocês. Amém, amados? Tá? Quem entendeu essa mensagem aqui? Depois vocês procurem saber quais os dons de vocês, porque, tá? Então, na vida do crente, nós precisamos, fala comigo assim, desenvolver os dons, multiplicar os talentos e não se iludir
com os resultados. Não posso trocar os resultados pelo nosso Deus. Estão entendendo aqui? Deus ele abençoou certa vez tanto o povo de Israel, que o povo de Israel ficou com as bênçãos e esqueceu de quem? De Deus. Aí Deus fala assim, como é que pode? Vocês estão trocando uma fonte de águas por uma piscina rachada. Porque a água da cisterna acaba. Você não pode largar o quê? É a fonte que é o Senhor Jesus. Foi claro aqui, meus amados? Amém? A fonte do seu dom, quem é? Deus. A fonte dos seus talentos? Deus. A fonte da sua capacitação? Deus. A fonte da tua alegria? Deus. A fonte da tua prosperidade? É Deus. E aí tudo vai dar certo em nome de Jesus. E é o nosso desejo. Então, aquilo que impulsiona o teu coração, que alegra o teu coração, não o resultado dos outros. Cuidado. Cuidado. Amém? Isso é o dom que Deus te deu. Glória a Deus. Amém? Então, faça sempre com amor e com alegria, o Senhor vai abençoar a tua vida. Então, nós vamos orar hoje pedindo a Deus assim, Senhor, traz com clareza, e se o Senhor já trouxe, me dá coragem para poder partir para dentro. Glória a Deus, vamos ficar de pé em nome de Jesus, chamar você que voltar, para você vir aqui orar. Eu quero pedir a Deus que Deus venha abençoar a tua vida.